Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança. É sempre um grande prazer poder revê-los aqui para mais uma edição do nosso Cidadania e Socialismo de hoje, né? E aproveitar, como sempre, e mandar um grande abraço lá à turma do 2º Distrito de Tamoios, que nos acompanha através da internet, né, no www.jovemtv.com.br. Então, a turma lá de Tamoios, um grande abraço, né? E aproveitando logo também, deixar um agradecimento e um recado a todos aqueles que nos acessam, né, através do blog e do e-mail do programa, www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Babade, boa tarde, mais um Cidadania e Socialismo. Estamos aí novamente. Boa né? tarde. Mais um, né? Nós estamos aí para comentar, né, o que está se passando aí, né? E hoje também falando sobre governabilidade, né? Esse que é tema, essa tal de governabilidade, né, Babade? Que é isso, hein? Nós vamos aqui dar a nossa opinião, a nossa visão e deixar o espaço aberto aí para quem queira promover, criar o contraponto ou o debate, né? Antes, porém, né, deixar logo aí, Babade, os canais de comunicação, né, através do telefone da Jovem TV, 2629-2571, 2629-2571, ou através, né, do nosso tradicional aqui do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, né? E o livro de hoje, para quem participa, é uma biografia, né, a vida de um revolucionário, Giocondo Dias, né, Babade? Uma das lideranças do PCB, tem uma trajetória belíssima. Bonita, né, trajetória de luta, aqui. bonita. E foi um livro do advogado e do escritor João Falcão, que é também um também militante. Era do partido. É ainda um militante do PCB. E a gente também quer aproveitar e mandar um abraço ao Tavares, né, que é filho do Giocondo Dias, que está morando aqui em Cabo Frio agora e que nos deu o livro aí, que é telespectador do nosso programa, para que a gente pudesse sortear e para que todos pudessem compreender a vida de luta, né, do pai dele, do Giocondo Dias. Um livro muito interessante. Por sinal, uma vida muito bonita, hein? Se a gente for, por exemplo, ele aos 20 anos, cabo do Exército no Levante de 1935, né? Ele lá em Natal, cabo, 3 dias de vitória lá, né? Foi um dos poucos lugares em que o Levante. O movimento saiu, pelo menos ficou 3 dias lá. Com a liderança do Giocondo Dias. Aí ele veio depois, ele militante, né? Militante é uma pessoa muito partidária, revolucionário. Aí quando o Prestes sai do partido, entendeu? Quem assume a secretaria-geral do partido é Giocondo Dias. Né? Importante. E, ao mesmo tempo que traça, né, a vida, a biografia do Giocondo Dias, trata também dos fatos políticos de 35 até 87. Então, o leitor, além de conhecer a vida desse cidadão revolucionário, exatamente, vai ter um quadro político de 35 a 87, na visão, evidentemente, do autor, né, do escritor João Falcão. Então, para você que participa, é o livro de hoje, né? Mas, Babade, antes de entrar aí no tema governabilidade, eu acho que é importante a gente, de pronto aqui, deixar a nossa solidariedade, né, aos professores que estão em greve, né, reivindicando melhores salários e melhora nas condições gerais do quadro educacional aí no país, né? O nosso apoio, né, à greve dos professores e também o nosso apoio à greve dos bombeiros, né? Que inclusive agora, vindo aqui para a TV, nós tivemos a oportunidade de ver uma manifestação. Que movimento grande, hein? Exatamente. Carreata, né? Muitos carros. E o apoio, né? Tem o apoio da sociedade, hein? Está tendo realmente o que é importante. Apoio, né? O salário do bombeiro aqui no estado do Rio é o último, em valores, é o 27º do Brasil, quer dizer. Se compara ao exatamente. Um piso de R$ 1.037, enquanto que em Brasília é R$ 4.000, quer dizer, uma discrepância. São Paulo parece que é 2.500. Uma discrepância muito grande. E os professores, não precisa nem a gente falar, né? 735, né? Esse que é o piso, no estado. Quer dizer, então a gente de pronto aqui quer deixar todo o nosso apoio e solidariedade e dizer que tanto como pessoas físicas, como institucionalmente, né,
o próprio partido, o PSOL, está aí à disposição. Você é o presidente do PSOL, o PSOL também está em solidariedade. No Rio de Janeiro, onde o movimento está com mais força, o PSOL está firme e forte lá, ao lado tanto dos bombeiros quanto dos professores. Aqui, infelizmente, a gente percebeu que o CEP não abraçou muito essa causa, né, dos professores. O CEP não tem, é descolado da base, né, dos professores aqui, né? Não tem, né? É descolado, quer dizer. Por exemplo, ontem foi um dia de paralisação, no terceiro turno lá do Miguel Couto. Só eu e outro companheiro que fizemos a paralisação. Hoje, uma boa notícia, por exemplo, sobre lá, eu estava lá no Rui Barbosa, um professor nosso lá, colega que dá aula no Rui e no SMAR, o SMAR parou. Só tinha um professor dando aula. Quer dizer, quer dizer que, né? Mas vamos ver até onde vai levar. A gente sempre torce, né, para que as coisas possam mudar e possam trazer realmente algo de novo, que possa, né, dar um pouco mais de tranquilidade e conforto às duas categorias, porque é realmente um momento muito difícil. Para todos os servidores. No Brasil todo, mas particularmente no Rio de Janeiro é rico, né? Pois é. É um governador que gasta fortunas, um estado rico em várias questões midiáticas, UPA para enganar um, IPA para enganar outro. Tudo e o essencial, os investimentos essenciais de políticas públicas ficam a desejar, né? Triste é a gente ver hoje a base de apoio que ele tem, a famosa governabilidade que ele tem lá na LERJ, e vários políticos ditos progressistas hoje sustentando esse modelo de Sérgio Cabral, que é um dos governos mais corruptos da história. Inclusive o PDT é da base, né? Exatamente. Um partido com tradição. E por extensão, o Jânio Mendes é da base do Sérgio Cabral. Né? Sustenta esse baixo investimento na educação, né? Esse arroz salarial em cima dos professores, em cima das forças militares, porque não é só o bombeiro que ganha mal, o próprio policial militar é um dos menores salários do Brasil também, quer dizer, né? Não justifica o potencial econômico servidor estadual, né? De uma forma geral, não justifica o potencial econômico do Estado com o que é dado ao servidor. Quer dizer, mostra bem o tipo de valorização que esse governo dá ao servidor. É impressionante. Até porque esse governo é daquela linha neoliberal de optar pela terceirização, ou não é? Isso aí. Né? De vez de valorizar os servidores, e vai pelo viés, né? Da terceirização, né? Aquele viés que... Né? E você falou que a greve conta com o apoio da população. Ó, o nosso telespectador aqui, o Marcos Leite, já começa aqui a se manifestar. Obrigado, Marcos, pela participação, exatamente corroborando o que a gente está falando. E quer dizer, o Sérgio Cabral vai sair muito mal nessa fita. Ele vai dar um tiro no pé, Babate? Não, diz que ele está dando um tiro no Pezão, né? Pezão é o vice-governador que ele está querendo preparar para manter o esquemão, né? Né? Fazer o sucessor. Parece que ele está dando um tiro não é no pé, não. Um tiro no Pezão, né? Um tiro no Pezão. Essa foi uma criação by professor José Américo Trindade. Não, na minha não, é de Luciano, do PT, que é pré-candidato do PT a prefeito. Essa é de Luciano. Tá dando o crédito é dele. No Pezão. Então vamos deixar. E vamos voltar para o tema, né, da famosa governabilidade. A gente sabe que o termo governar, Abad, tem várias definições, né? Eu, particularmente, gosto de uma que diz que governar é definir prioridades, porque o orçamento não comporta todos os interesses. O cobertor é curto, né? Essa é uma frase popular, que eu gosto muito, é definir prioridades, porque o orçamento, que é o carro-chefe do governo, né? Onde ele tem que ver os recursos, é a peça de governo. Ele não contempla todos os interesses. Então, vai se privilegiar setores em detrimento de outros. É por isso que eu falei, inclusive naquele dia, lá naquela palestra do Rui Barbosa, que eu não acredito no cidadão, no executivo que diz que vai governar para todos. Isso aí é caô. Balela. Porque ele vai ter que definir prioridades e vai favorecer mais um lado do que o outro. Então, é uma das definições mais clássicas desse termo que é governar. E a governabilidade é uma variante que começaram a se criar em cima disso, principalmente com aquele viés de que quem está no governo só pode governar se tiver maioria na representação parlamentar. No poder legislativo. No poder legislativo, exatamente. Tanto na esfera federal, estadual e municipal. Isso, exatamente. Como se o poder legislativo não fosse um poder independente, que estivesse que está a reboque do poder executivo. Ou deveria, dentro da teoria de Montesquieu, né? A questão dos três poderes, né? Independente e harmônico entre si, a teoria lá daquele Montesquieu que foi iluminista, né?
lá da Revolução Francesa, coisa e tal, era justamente, a teoria era justamente independente, harmônico entre si. Exatamente. Mas só que, na prática, né, como que se dá isso? Os tempos modernos foram criando esse conceito de governabilidade nesse sentido. Ganhou eleição para o executivo, precisa da governabilidade. Aí se constrói as alianças mais estapafúrdias possíveis, sem nenhum amparo de programas partidários. Alianças feitas em trocas, em fisiologismos, toma lá da cá, né? em toma lá da cá. Balcão de negócio, né? Exatamente. Verdadeiro balcão de negócio. Cria esse termo e vende-se para a população assim, isso é necessário porque senão não se governa. Não se governa. E eu não acredito nisso. Mentira, e quero colocar isso para debate e para a gente discutir. É uma mentira deslavada isso aí. Né? Mentira. Porque torna... essa definição de governabilidade, ela faz aquilo que eu falei anteriormente. Ela acaba tornando o poder legislativo um apêndice do poder executivo, um carimbador de medidas. E isso tem acontecido no próprio Congresso Nacional. A gente vê essa aliança do PT com o PR, com o PMDB, com o PSC, com partidos que tinham totalmente, até o PT dos bons momentos, né? Projetos de país inteiramente diferentes. E que ao chegar ao Congresso Nacional se amoldaram a um modelo, a um projeto de poder, abandonando uma série de projetos de transformação social. É o pragmatismo, né? É o chamado pragmatismo, né? Aí inventam isso, é um grande balcão de negócio, esse negócio da governabilidade, e até para justificar, por exemplo, partidos ditos de esquerda, que tinham um projeto para a sociedade até progressista, avançado, entendeu? Até justificar o partido não fazer nada, né? A dizer, não, mas a gente é refém do poder legislativo, se a gente não fizer, a gente não governa. Quer dizer, uma desculpa. É uma desculpa, né? Se a gente sabe o seguinte, se aprofundar a democracia, se de vez de se ligar ao balcão de negócio com o legislativo, esse toma lá da cá, entendeu? Cair na sociedade, ou não é? Aprofundar a relação com a sociedade, não é isso? Em termos de orçamento participativo, entende? Em termos de conversar com a sociedade, organizar a sociedade e botar a sociedade para pressionar o legislativo, você governa tranquilamente, de uma forma progressista e democrática, tranquilamente. Principalmente agora, tem que acreditar. Exatamente. Principalmente quando o governo é eleito através da força do voto popular, tem apoio dos movimentos sociais, tem apoio do sindicato, enfim, tem apoio da sociedade civil organizada. No caso do Lula, né, tinha 80% de aprovação, o povo tinha as principais entidades classistas apoiando, né? E preferiu, entendeu, esse toma lá da cá, entendeu? Esse balcão de negócio, vide o quê? O mensalão, né? Esse tipo de relação, que não é a aliança que não é feita em cima de projeto, em cima de programa, ela descamba para o fisiologismo e isso vai acabar em escândalo de corrupção, porque a base pressiona o que tinha sido prometido pelo Executivo e às vezes o Executivo não cede e dessa pressão, dessa relação promíscua, nascem os escândalos que atinge tanto o Parlamento quanto o Executivo. Olha o caso do Palocci, recentemente, e vários outros. O caso do Palocci, né, o garotinho, que é do PR, que é um dos partidos de sustentação da presidenta, disse o seguinte, nós temos, olha só o que ele disse, nós temos um diamante de 20 milhões, né? 20 milhões é relativo o que ele arrumou aí, com o tráfico de influência, né? Nós temos não podemos esquecer que nós temos um diamante de 20 milhões de dólares. Pois é uma chantagem, aí gera, e é um escândalo, e a população assiste tudo isso passivamente e parece que fica convencida do que é assim mesmo, quando na realidade não é. A relação política não pode ser nesse quilate aí. A gente tem que fazer um esforço de avaliação e tentar promover mudanças para que se levante essa questão. Entendeu? Até porque os políticos querem isso mesmo, afastar a população. Vala comum. Eles querem que todo mundo fique na vala comum. A sociedade afastada, entendeu? E eles, né, num campo que eles podem, fazer esse tipo, né, manter essas relações de promiscuidade, fisiologismo, entendeu? Então eles querem justamente a população distante, acreditando que não tem jeito, entendeu? Para se governar tem que se fazer esse tipo, manter esse tipo de relação, entende? E
o povo afastado, entendeu? O povo alheio, entendeu? Exatamente. E tem umas coisas, Babad, que chamam a atenção, assim, quando o projeto ele é enviado pelo Executivo é de interesse popular, dificilmente o Legislativo vota contra, porque aquilo ali é reconhecidamente a bem da população. Mesmo aqueles que, se porventura quisessem fazer alguma manifestação contrária, um governo eleito, ele tem a força e a pressão da opinião pública para mostrar, olha, eu estou mandando esse projeto para o Congresso Nacional e esse projeto vai possibilitar esse benefício. E determinados segmentos do Legislativo não querem aprovar. A própria pressão popular dos movimentos vai fazer com que esses executivos, esses componentes do Legislativo se expliquem por que vocês não querem aprovar um projeto que reconhecidamente vai trazer benefícios. Agora, quando precisa da base, é para aprovar projetos que ferem o interesse da população e beneficiam grupos. A gente pode citar vários exemplos. Por exemplo, a reforma da Previdência, que flagrantemente retirava benefício do trabalhador. Se você não tem essa relação de dependência, o cara não vota contra o trabalhador, né? O fator previdenciário é um exemplo disso. Por que o deputado lá vai votar contra o trabalhador? Ele vota porque ele tem um acordo de interesse pessoal com o governo. Que quando o projeto é para beneficiar empreiteiras, quando o projeto é para aprovar o orçamento, uma destinação orçamentária pequena para educação e grande para pagamento de juros, aí ele precisa da base da governabilidade. Porque quando a medida é de benefício à população, pode ter certeza que não precisa dessa maioria para aprovar um projeto de interesse da população. E o exemplo disso que você está falando, para corroborar o que você está falando, por exemplo, na época do mensalão, o mensalão, quer dizer, aquela relação da compra, entendeu, dos deputados, né, na Câmara, foi em cima de quê? Porque a oposição pediu um salário mínimo de tanto, o governo só dava de tanto, né, não é isso? O governo do PT, isso, que quando era de oposição, sempre trabalhava para dar um reajuste maior, do salário mínimo. No poder, passou a dar um reajuste menor, a oposição defendia um reajuste maior, então, para comprar, entendeu? Comprar para votar no reajuste menor. E outra coisa, não sei se você se lembra, outra coisa do mensalão foi para brindar, na época, o Câmara do Banco Central, o Henrique Meirelles, que era considerado um quadrilheiro internacional, tinha várias, né, coisas contra ele, entendeu? Aí, para dar status de ministro, para ele só ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente do Banco Central, ele não tinha esse status de ministro. Então, ele não tinha o foro privilegiado. Eles criaram isso. Aí precisa da tal base de apoio para sustentar a governabilidade. Fisiológica, né? Exatamente. Baseada em interesses, né, escusos, né, interesses que não são transparentes, né? Interesses, né, particulares de cada grupo, entendeu? Da bancada ruralista, da bancada evangélica, da bancada não sei o quê, as bancadas informais que perpassam, entendeu, todos os partidos, de vez de ser bancada do partido tal, que defende o programa tal, né? Não, lá não. Né? O que as bancadas são, as informais é que determinam. Os interesses, por exemplo, dos ruralistas, dos latifundiários. Transcende até os partidos. Exatamente. E essa base forma essa tal governabilidade. Você vê o que aconteceu agora na aprovação do Código Florestal. O que foi aprovado, o projeto, não é de interesse da sociedade, beneficia segmentos como dos ruralistas, eles querem ser perdoados, ter anistia de pagamento de multas que eles desmataram ilegalmente. Aí o governo vai lá com a sua governabilidade, sua base parlamentar e aprova um projeto que contraria os interesses da maior parte da sociedade. Até que nessa questão o governo foi rachado, né? Porque boa parte do PT, por exemplo, né? Chegou a votar contra. Foi contra, né, certos itens do código. Mas a base fisiológica, formada pelos partidos sem identidade programática nenhuma, ela vai de acordo... Ai, governo, estou dentro. Exatamente. Dentro. É aquela frase clássica, né, que se diz. Tem gente na linha? A produção informa. Vamos permitir aqui uma participação. Boa tarde, quem está na linha? Boa tarde, Marcos Antônio. Quem? Marcos Antônio. Ô, Marcos, tudo bom, Marcos? Tudo bem, querido. Eu queria parabenizar o professor Babad aí, falou muito bem. Eu estou manifestando do país atualmente. O povo enganado, cada vez mais enganado, e cada vez que é festa.
Então, o povo brasileiro não quer mais compromisso com nada. O brasileiro está dormindo, não quer acordar. E quando surge alguém que quer acordar esse povo, o povo vê as costas. É isso aí. O que ele está falando, Babad, é a participação popular realmente. Porque é a passividade, né, Marco, com que a população assiste a tudo isso, e na hora que é o momento da ação soberana do voto, que ele pode se rebelar contra essa forma de política, ele vota nos caras que mantêm esse tipo de relação, e aí não muda nada e continuam reclamando. Isso aí. É ou não é? É isso aí mesmo. Pois é. Que acontece. A cada 2 anos se tem eleição nesse país, ou é nacional ou são eleições municipais, como é que a gente vai ter ano que vem. Então, a gente vai entrar exatamente no segundo bloco agora, em como se forma a governabilidade entre o Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores. Quer dizer, todo mundo sabe que é assim que funciona e ninguém se rebela contra isso. E é bom ter o desabafo aí, eu agradeço a sua participação e vou te colocar aqui no sorteio do livro. Deixa o telefone aí para você conhecer a obra aí do Giocondo. Eu tenho uma coisa para falar aí. Às vezes essa crise do Corpo Bombeiro, do governador do estado, é um governador canalha, esse cara. É verdade, assim, é verdade. Porque o cara que se faz as coisas do povo, se diz eleito pelo povo, vira as coisas do povo, perseguindo o seu bombeiro, que é a única instituição respeitada, tem mais de 93% da população popular. E agora, como é que fica? Agora é bom também para os bombeiros aprenderem, porque certamente eu te garanto que grande parte desse segmento dos bombeiros votou no Sérgio Cabral. Ele foi eleito em primeiro turno com uma maioria absoluta, entendeu? Agora eles pedem até apoio das forças progressistas, dos partidos de esquerda, mas na hora da eleição eles não votam nos partidos progressistas de esquerda, não. Votam exatamente nessas pessoas reacionárias que mantêm esse modelo político que está aí. É ou não é, Babad? Corretamente. Isso aí tem que ser, uma meia-culpa que esse segmento tem que fazer. Né? Que agora tem que fazer uma autocrítica. Exatamente, está fazendo uma reivindicação, né? Caiu a ligação do Marco, eles estão fazendo uma reivindicação, que o salário também não é baixo de agora, desde o tempo do governador Garotinho, que o salário é baixo, e o governador Garotinho está nos bastidores desse movimento apoiando. É mesmo isso? Está apoiando nos bastidores. Apoiando de que forma? A Clarissa Garotinho fazendo discurso inflamados lá na Alerj contra o Sérgio Cabral, e no governo Garotinho e no governo Rosinha não se fez uma política de valorização mesmo modelo, dos funcionários, mesmo modelo, então é bom que eles avaliem isso aí na hora deles decidirem o voto no ano que vem. Porque essas pessoas com quem eles estão combatendo são as pessoas que eles costumam votar e colocar lá no poder, que depois vai fazer política contra eles. E outra coisa, costumam, entendeu? Quando outros segmentos fazem greve, paralisação, esses segmentos, né, da polícia, coisa e tal, vem também até contra por exemplo, os professores. A polícia militar faz greve, às vezes, correto? Apoia esse movimento, mas na hora que os professores fazem greve, o Cabral manda a polícia militar, ela vai lá e bate nos professores. Então, isso aí precisa tem que pensar, tem que repensar. Quer dizer, quando os professores estão lá, e já aconteceu isso no ano passado, aconteceu isso. Os professores em movimento de greve, e o Cabral mandou a polícia partir para dentro, e eles partiram para dentro dos professores. E as professoras, no caso, compraram rosas, distribuíram rosas para eles, entendeu? Mas quando eles cumprem o que o camarada lá manda, quem está no poder. Exatamente. No tempo de Garotinho, no tempo... Não pode ser serviçal do poder, né, cara? Agora, essa hora que eles têm que refletir, entendeu? Que, aonde dói se dói no bolso do professor, se dói no bolso de todo mundo, não é? A dor é a mesma, não? Eu acho que o grande problema, Babado, dos bombeiros foi quando eles passaram, depois da Constituição de 88, de uma organização civil para uma organização militar, né? Isso aí é que... A gente vai ver isso depois, né? Isso aí que foi um fato que chamou a atenção. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, né, de apoio cultural, para a gente poder dar sequência, e eu queria ver se, na volta, a gente trata também dessa questão da governabilidade sob a nossa ótica local, né? Que, afinal de contas, nós vivemos aqui no município, e a gente tem que colocar, né, as coisas... E essas relações, como se dá lá no plano federal, no plano estadual, se dá também no plano municipal. Se dão aqui também, né? Exatamente. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo de apoio cultural e voltamos já. Fique aí conosco.
Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leite. Volta aqui, deixa eu registrar aqui a participação, Babad, da nossa turma aqui, ó. A Alessandra, a Alcione, o Cláudio, o Everson, o Fábio, o Marcos Leite, que está aqui, né? Atanásio, são alguns que estão aqui no MSN, alguns colocando algumas mensagens, né? E estão concorrendo aí à biografia do Giocondo Dias, né? Grande líder revolucionário do PCB, que é o nosso livro de hoje. Eu queria, Babad, aproveitar, fazer um esclarecimento aqui ao Cláudio. O Cláudio foi o meu xará aqui que ele nos acessou no programa passado, né, com relação àquela diferença de PIB e de orçamento. Só para você, Cláudio, ter uma ideia da gente diferenciar, eu trouxe aqui para você, que isso às vezes muda. O orçamento para 2011, Babad, ele é da ordem de 2 trilhões e 73 bilhões. Esse é o orçamento, né? Para 2011, é o orçamento aprovado, né, pelo Congresso Nacional. E o PIB do Brasil, que hoje o Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, é da ordem de 3 trilhões e 675. Então é óbvio que o PIB é maior do que o orçamento. Então eu cometi um equívoco naquele dia, quando eu disse que o Plínio defendia os 10% do PIB para a educação, isso não daria 250 bilhões, daria 365 bilhões para a educação, o que seria uma coisa fantástica, né? Hoje, é um sonho, né? Hoje, como o orçamento é da ordem de 2,9, botamos aí 3% do PIB, isso não dá 70 bilhões do orçamento da educação. Só para que você tenha uma ideia da diferença absurda e que o governo dedica a isso. Se a gente investisse 10% do PIB, que seriam 365 bilhões, nós estaríamos investindo, aí sim, equivalente com o que a gente paga de juro da dívida pública, que esse ano está orçado em 340 bilhões. Então você vê, em torno de 60, 70 bilhões para a educação e em torno de 340 bilhões para juros e amortização da dívida, que só faz crescer, se fosse pelo menos para pagá-la. Então, só para fechar, isso mostra realmente, aí a base parlamentar do governo aprova esse orçamento, porque aí o governo precisa de maioria, aí precisa comprar, governabilidade aparece aí. O apoio através da governabilidade, para que aprove um orçamento desse, que flagrantemente favorece quem? O rentista, o dono do dinheiro, em detrimento da política social, das políticas sociais que precisam ser implementadas nesse país. Ô, Cláudio, qual é o tamanho desses rentistas, desses banqueiros? Qual é o tamanho? A população do Brasil hoje é 200 milhões? 200. Então, qual é o tamanho disso? Chega a 1 milhão de... Babad, olha só. 1 milhão, 2 milhões. A gente já tem condição de mapear o pagamento de juros. Na verdade, muito menos. 70% da dívida pública, dos títulos que compõem a dívida pública, 70%, está em mãos de bancos nacionais e multinacionais e fundos de pensão, que são grandes investidores da dívida pública. É o do Banco do Brasil, o Previ, é o FUNCEF, que é o da Caixa Econômica. Quer dizer, 70% da dívida está mapeada, apenas 30% dos títulos públicos lastreiam a poupança popular. Então, se o governo quisesse realmente fazer uma auditoria mais apurada nessa dívida, ele conseguiria, no mínimo, um perfil de alongamento dessa dívida. E uma redução também. Para que ela pudesse favorecer investimentos sociais. E a gente, ao invés de pagar só a dívida financeira, a gente pudesse resgatar a parte da dívida social nesse país, que está acumulada aí há décadas. E se for mais a fundo, aí se gastaria mais em educação, mais em saúde, exatamente, mais em habitação, porque saneamento. Porque não vai sair, Babad. É investimento e gestão. Essas duas palavrinhas vão caminhar juntos nesse processo, principalmente em se tratando de saúde e de educação. Não há outra alternativa que não investimento com gestão, porque se também investir e não tiver gestão, a gente verifica os escândalos de desvio e corrupção que a gente vê, entendeu? Então, isso precisa ser pensado. Eu, como minha formação de economia, eu acompanho muito esses dados, só porque a gente tem uma ideia, eu já falei isso aqui no programa algumas vezes, para que a gente tenha uma ideia da lógica da dívida pública, gente. Olha só, vamos fazer uma conta rápida aqui para vocês verem o que a governabilidade faz. Ela aprova esse tipo de situação. Isso não estou inventando, não. Isso, se você entrar
no CIAF, no Tesouro Nacional, esses dados estão lá. Se você entrar em matérias de estudiosos, isso aí a gente não tira do nada. Isso aí são dados da contabilidade nacional. O Lula, Babate, quando ele recebeu do Fernando Henrique a dívida pública em 2003, né? Lula ganhou a eleição em 2002, assumiu em 2003. A dívida era da ordem de, olha, você vai se espantar com os números, 64 bilhões. Essa foi a dívida que o Lula herdou de Fernando Henrique em 2002. O Lula, ao longo dos seus 8 anos de governo, ele pagou de juros e amortização 1 trilhão e 300 bilhões. Notem bem, ele pegou com 64 bilhões, porque essa taxa galopante e vários outros fatores, tem títulos que é atrelado em câmbio, entendeu? Dólar, né? Tem vários tipos de títulos públicos. Alguns são Selic, algumas são taxas pós-fixadas, inclusive acima da Selic, que aqui é um cassino, se pratica as maiores taxas de juros do mundo. Essa é a palavra. Mas voltando para os dados, pegou com 64, é bom que o pessoal guarde isso para isso ficar na cabeça, para se refletir o tipo de modelo econômico que nos governa. Ele pagou de juros e amortização 1 trilhão e 300 bilhões e entregou essa dívida para Dilma da ordem de 1 trilhão e 700 bilhões. Por incrível que pareça, telespectador, eu sei que você está me olhando e está dizendo, esse cara é louco. O que esse cara está falando não é a realidade, mas é a realidade, para que você tenha uma exata noção do que é isso, e isso não sai na discussão da mídia, porque não interessa aos economistas de plantão, do modelo discutir isso, não interessa a grande mídia debater essa questão, que é uma sangria, é brutal, Babade. A transferência de recursos públicos para o capital privado é brutal. E financeiro, né? Penaliza que não é produtivo, né? Nada, especulativo. É dinheiro que o banqueiro bota para ganhar mais. Isso altera a vida, interfere na vida de gerações de brasileiros que vão passando isso. Então, esse governo que é dito de esquerda, que fala que teve avanços, que teve, muito poucos, mas que no grosso manteve um modelo neoliberal que promove essa transferência de recursos públicos para o privado. Então, ele pagou 1 trilhão e 300 bilhões, vou repetir, de juros e amortização, e mesmo assim a dívida cresceu nesse montante aqui, de 1 trilhão e 700 bilhões. E a Dilma, só esse ano, vai pagar 340 bilhões, já está programado no orçamento. E provavelmente, ao longo do ano, a gente passa de 2 bilhões de dívida pública. Então, 44% do orçamento, Babade, é destinado a pagamento de juros da dívida. É uma matemática difícil de entender. Eu falo isso aqui inúmeras vezes. Doideira. 44% do orçamento é destinado a pagamento de juros da dívida. Eu falei aqui 2,9% é para a educação, 3,9% é para a saúde, 0,08% é para saneamento. Então, aquele cidadão que está me ouvindo não está acreditando em mim, vai lá, entra na internet, joga no Google, que vai aparecer lá, e depois liga para aqui e para cá para dizer se é verdade ou se é mentira. E isso é fruto de uma decisão de governo. A minha prioridade qual é? É saúde e educação da população? Não. Eu tenho que cumprir meu compromisso com o banqueiro, com o dono do capital, que é ele que me financia e é ele que me mantém no poder. Então isso é sintoma dessa governabilidade. Porque o financiamento de campanha, que é direcionado sempre para os mesmos partidos que dominam a situação política no país, é direcionado para manutenção do modelo, exatamente. Então, quando vocês do PSOL, do PSTU, do PCB, vocês dos partidos de esquerda, até segmentos do PT mesmo, que também, segmentos mais à esquerda do PT, que são críticos desse processo, que queriam uma flexibilidade maior, ficam dizendo que nós estamos aqui bradando ideias antigas, como se um modelo de ruptura que possibilitasse resgate da vida social fosse alguma coisa de antigo. Falar que precisa de mais dinheiro na educação, falar que precisa de mais dinheiro na saúde, né? É antigo? Não. Quer dizer, é a questão. E isso é provocado. É o futuro do país. É provocado. Se a gente quer fazer o Brasil uma nação, não é isso? Fazer do Brasil uma verdadeira nação, tem que se investir em educação. Todos os países desenvolvidos, principalmente os que estão em desenvolvimento, você pode citar aí, principalmente a Coreia do Norte, o investimento em educação é da ordem de 10% do PIB. Aqui a gente resiste
Porque se você não tem de onde tirar, o gargalo é aquele, para você ter mais dinheiro para essas políticas públicas essenciais, educação, saúde, meio ambiente, saneamento, esporte, o dinheiro tem que sair tem que reduzir aquele pagamento que é feito. E você vê que a inflação espirrou, aumenta a taxa de juros. Quer dizer, não há nenhum outro... a coisa é ortodoxa, não se pensa em nada. E está provado, aumentou a taxa de juros e a inflação continua a subir um pouquinho. Quer dizer, às vezes, o resultado que a economia traz traem as próprias convicções dos economistas neoliberais. Como a gente está tratando dessa tal governabilidade, né, que é uma coisa que a gente... Não, agora, é complexo. A gente entrou também nesse tal de mercado, é o mercado que é outro conceito estranho. É o mercado. É abstrato. É abstrato. Eles usam muito isso. Que a confiabilidade... Não tem nome não, se você mudar o modelo, o mercado, você perde a confiabilidade do mercado. Para dar um exemplo agora, próximo, lá no Peru, ganhou um camarada que é nacionalista. O Mala. Que é um militar nacionalista, assim, tipo Hugo Chávez. Pô, rapaz, a economia lá baixou... Como é? Baixou a bolsa baixou a moeda, o sol, que é a moeda peruana, teve um decréscimo de valor e a bolsa peruana caiu. O que demonstra o seguinte, que esse tal de mercado é pura especulação. E baixou pelo seguinte, sabe por que baixou, Babá? Baixou porque ele deu declarações que ele ia aumentar o aporte de investimentos em políticas sociais, porque o Peru tem uma pobreza grande, dominada por uma elite econômica, né? E o Peru vem crescendo, né, em termos de América do Sul, é o partido que cresce, né? Vem crescendo 8%, 9%, né? Exato. Só que não tá, esse crescimento cresce o bolo, mas não distribui o bolo, não é? Exato. Não distribui. Então, ele disse que ia distribuir, né? O bolo, né? E o assunto derivou, Babad, e a gente acabou não abordando a questão municipal agora. Vamos fazer mais um pequeno intervalo para que a gente, na volta, possa entrar direto nessa questão da governabilidade municipal, que eu queria conversar sobre isso e dizer claramente para a população qual é a nossa opinião e colocar uma verdade incontestável que acontece nesse município. Então vamos fazer mais um pequeno intervalo de apoio cultural e, na volta, a questão da governabilidade no município de Cabo Frio. Voltamos já. Com Cláudio Leite. Voltamos até depressa demais, aí nem terminou a musiquinha, a gente já estava de volta. Babad, então a gente ficou de falar sobre essa questão da formação da governabilidade, né, aqui no município. Porque essa relação de negócio, de balcão de negócio, toma lá da cá, promíscuo, que se dá a nível federal, se dá a nível estadual, e se dá também a nível municipal. E é mais próximo ainda, né? É mais próximo. A coisa, a nível municipal, a Câmara de Vereadores, realmente, na grande maioria dos municípios, ela funciona como um carimbador de despachante de luxo. Despachante de luxo. Os vereadores são despachantes. Produzem poucas leis em favor da população e ficam ali... Porque, pela Constituição, a função do vereador é fazer leis e fiscalizar o executivo. É o primordial. Só que não fiscaliza o executivo, é um apêndice do executivo e não faz leis também, né? Então, são despachantes, né? Assistencialismo, né? Agora, por quê? A verdade é o seguinte, aqui em Cabo Frio, quase todo mundo sabe, a gente diz quase todo mundo, porque pode ter os incautos que não conhecem, que o vereador, ele tem emprego na prefeitura. Ele tem cargos que o prefeito nomeia para agradá-lo. 50, 60, 70 cargos. São cabos eleitorais que eles têm, que trabalham, que recebem o nosso dinheiro. E assim que é construída a governabilidade. Ele deve favor ao executivo e o executivo cobra a fatura dele. Porque essa história de dizer, se o prefeito não tiver isso, ele não governa. Ele manda os projetos para a Câmara e a Câmara pode recusar. Eu duvido que uma Câmara de Vereadores, onde o vereador anda na rua, que esbarra com a população todo dia, porque é pior do que o deputado. O deputado fica lá em Brasília intocado. Mas o vereador ele tem que andar na rua. Se o prefeito manda uma medida, manda um projeto de lei que é de interesse popular, que vai beneficiar a coletividade, você acredita que o vereador não vai votar aquilo? Como é que ele vai se explicar? É verdade. E o prefeito convoca uma coletiva, chama os instrumentos, eu estou mandando esse projeto que vai trazer tal e tal benefício. Agora, tem que ter a maioria quando é para aprovar leis que não são de interesse da população, que essas alterações de plano diretor para favorecer construtora,
que é votar contra, por exemplo, aquela lei popular que abolia a taxa de iluminação pública, aí ele precisa de maioria comandada por ele, entendeu? E aqui acontece isso. Você tem conhecimento disso ou não? Claro. A gente que faz políticas, né? A gente que faz política, pensa política no município, a gente sabe tudo isso, né? Ela é basicamente construída nesse nível de aliança, um balcão de negócio. Toma lá da cá mesmo. E eu quero ver algum deles que chega aqui e negue que tenha cargo na prefeitura. Eles não têm essa cara de pau de negar, não. Entendeu? Haja peroba para eles, né, passar na cara deles. E outra coisa que acontece também, às vezes, dessa relação promíscua, o vereador, por exemplo, ele não tem interesse, às vezes, que a política pública, por exemplo, na área de saúde, resolva o problema, não. Porque se resolver o problema, como é que ele vai ter, o que vai fazer o centro social dele? Como é que ele vai ganhar voto fazendo favor porque o cidadão não consegue marcar a consulta? Como é que ele vai ganhar voto daquele cidadão que não consegue o remédio do posto? Se o executivo investir e resolver o problema, prejudica ele. Ele não tem nenhum interesse que isso seja resolvido. Aquilo ali elege ele, entendeu? E hoje a Câmara de Cabo Frio, pelo menos a grande maioria que está lá, é eleita basicamente em cima disso. Dentro desse assistencialismo que você descreveu assim, aí, não fizeram o clientelismo também. Né? A gente tem até que respeitar aquela questão, eu sou da base, é uma escolha política, às vezes, que o vereador pode ter. Né? Ele se elege. Digamos, esse termo grupo é muito interessante, eles usam muito esse negócio. O nosso grupo. Aí a política... Deveria ser uma democracia madura, avançada, deveria ser partido, meu partido. Aqui é grupo. É grupo, é porque às vezes tem caras de vários partidos diferentes que não têm interesse programático nenhum. Porque os partidos são artificiais também, né? São cartoriais. Exatamente. Aí essa história do grupo, a medida tem que beneficiar o grupo político primeiro, depois a população. Mas o que une agora é direito do cidadão fazer uma escolha e pertencer à Agora, base o que do une, governo. Por exemplo... Agora, tem que ter uma certa independência. O cara chega lá, a gente vê, o meu amigo prefeito, pô, pelo amor de Deus, cara, tem que ter um mínimo de noção da função que ocupa, da independência que precisa ter, embora tenha relações, às vezes até fraternas e de amizade com o chefe do executivo. Mas uma coisa é uma questão de amizade, que é uma questão de relações pessoais. Outra coisa, acho que as questões públicas, né, que diz respeito a todos, né? A todos, né? A questão pública. Tem que separar essas coisas, né? Não é isso? Claro, a questão pública da questão pessoal, da afetividade, não é? Eles estão lá para pensar. Mas se mistura tudo lá. Se mistura tudo. A produção, babá. Aí o grupo, as relações que unem essas pessoas que formam o grupo são essas, né? Essas relações são confusas, né? E a produtividade. Para dizer. E a produtividade, em termos de propostas de leis e de trabalhos de fiscalização, pô, o que a gente vê hoje no governo é uma série de coisas estranhas e nebulosas, entendeu? E não há nenhuma fiscalização. Se cobra uma CPI das empreiteiras, se cobra uma CPI do funcionamento do transporte público na cidade. A saúde está um caos e a Câmara de Vereadores simplesmente não reflete e não discute. Tem uma queixa aqui, outra queixa lá. Questão do ambiente também. Outro dia reclama que um cidadão não foi recebido, um cidadão não foi bem atendido, quer dizer, uma queixa pontual, e às vezes a questão é sistêmica, tem que tratar isso como interesse da cidadania, e não como interesse de um correligionário que vai votar nele, que acontece isso. Que doideira. Que aquele cidadão que conhece o vereador, pega e liga pro vereador, pô, eu fui mal atendido no posto tal, aí o vereador vai para a tribuna e questiona isso. A questão não é desse cara, a questão é de todos os outros. Eu disse no programa passado que eu tive lá, né, naquela terça-feira fatídica, que, porra, eu saí arrasado. Eu acho que a cidade de Cabo Frio, nós somos medíocres. Porque a Câmara, o nível dessa Câmara aí, né, desses vereadores, é de uma mediocridade a toda a prova. Eu saí assustado. Não é possível que numa cidade de 180 mil habitantes, entendeu? Vamos supor, 130 mil eleitores, não se tem setores progressistas aqui, entendeu? Setores, a questão que querem discutir, por exemplo, a questão do ambiente, entendeu? Que não tem setores socialistas, não é possível. Todo mundo é capitalista? Não é possível. Será que todo mundo está satisfeito com o capitalismo? Não, e setores que não exigem que uma doideira, ação, hein? E até, Babade, eu diria assim, para complementar,
setores que exigem uma fiscalização mais efetiva da Câmara sobre o Executivo. O cumprimento, né? O cumprimento da função do vereador. Função, exatamente. E nada é fiscalizado. Depois que passou a ser transmitida as sessões ao vivo pela Jovem TV, criaram-se até alguns constrangimentos. E dizem que tinha uma oposição, que na verdade é uma oposição que pertencia, né, que tem ligação com o governo do passado, que o governo do Alain porque Correia, naquele projeto de 30 anos, né? Não é oposição nenhuma. De vez em quando modelo. até se rompe lá para discutir, para fazer uma pressão, mas na verdade se cala sobre Mas em regra eles não têm, eles Exatamente. não são oposição, porque fazem parte do mesmo modelo. Né? É o mesmo modelo. Porque o anterior criou, né? O que está aí, que é a criatura, entendeu? Mantém. E, mais uma vez, a gente tem que dizer, porque o atual, entendeu, conseguiu superar, né? O aprendiz superou o mestre e deu pernada, né? Isso tem que ser dito assim, em linguagem popular, para o povo ver. Que, né, e esse papo furado, essa mise-en-scène, esse teatro, entendeu? De ficar batendo boca, mas é só bate-boca em quê? Agora, não bate na profundidade, na essência, que é a mudança de modelo. Né? Por isso que lá também os dois vereadores que se dizem entre aspas, de oposição, são, né? Fazem uma onda, mas não atingem o âmago das questões. E a governabilidade precisava ser construída através de relações políticas, mas com P maiúsculo, né, Babade? Com projetos. Governabilidade. Com programa. Essa é a forma correta de construir governabilidade. A população, principalmente, como você disse, esses segmentos mais esclarecidos e mais progressistas, não podem continuar compactuando com esse tipo de relação política, porque senão cai na vala comum e o cara diz assim, como a gente vê alguns comentários... Todo político aí, é igual, todo mundo. E começa aí... Só tem safado. Aí deteriora, aí não muda e não muda absolutamente nada. Interessa a quem esse tipo de coisa? Todo político é igual, todo mundo... Interessa a esse segmento da picaretagem e da canalice política. Corretamente. Entendeu? Então o cidadão, principalmente o cidadão que tem informação, o cidadão que tem conhecimento, precisa ficar atento a esse processo. Porque a gente agora, por exemplo, vai ter uma possibilidade aí, talvez, de ter aumento, né? A gente não sabe o que a Câmara vai resolver, né? A lei determinou que Cabo Frio pode ter até 21 vereadores, né? E constitucionalmente, apesar de ter algumas divergências, mas a maioria dos juristas entendem que a decisão realmente vai caber à própria Câmara de Vereadores definir. Num certo momento fez-se uma pressão por 21, mas agora parece que eles estão se acomodando entre 17 e 19, mas ainda não decidiram, porque lá tem o alto clero da Câmara que quer uma coisa e o baixo clero que quer outra, né? Porque são interesses diferentes. Como é que é isso? Porque o alto, entendeu? São altos que são aqueles que já estão há muito tempo, que já tem um esquema de reeleição garantido, entendeu? Esses querem, entendeu, o mínimo possível. Agora, já o baixo clero, se puder, entendeu, ajeitar mais, entendeu, até para eles não têm certeza dos esquemas, né, que eles têm para se reeleger, entendeu, aí, né, querem um pouco mais, quer dizer, nessa briga aí entre o Rochedo e o Mar, entendeu, né? Babade, olha só. Vai sobrar para quem? O legislativo. Vai sobrar para quem? Então, existe um detalhe. Marisco, não é falando nada é o em povo, causa né? própria, nada disso, mas o legislativo, quando ele só tem parlamentares que fazem parte da base do governo ou que são de um modelo muito próximo, o parlamento ele acaba dentro de um critério de subalternidade. É necessário que a população compreenda que é necessário haver diversidade. Ali é casa de debate, é para debater as questões, é para mesmo que, de repente, determinados segmentos que sejam maioria, sejam votos vencidos lá dentro. Porque às vezes o cara fala assim, mas não adianta, 1 ou 2 ou 3, porque serão vencidos, mas não. Eles provocarão debate, provocarão a discussão e farão o processo de fiscalização que quem está envolvido diretamente vai pensar duas vezes, não vai fazer. E se a Câmara não quiser contemplar esses interesses, vai ser o Ministério Público, procura as esferas onde você possa denunciar as questões que estão erradas dentro do processo político. E uma vereança, por exemplo, mais progressista ainda, mais de esquerda, vai para a população, entendeu? Cai na população, vai para os bairros, vai mobilizar a população, entendeu? E denunciar o que está acontecendo lá, é ou não é? Claro, claro. Então é fundamental isso, entendeu? Aqui
Alcione aqui fala exatamente isso, né? A população percebe isso, muita gente aqui assiste a Jovem TV, a transmissão da Câmara da Jovem TV, e ela diz aqui que eles discutem muita moção de aplauso e indicação, né? Aqui ela está dizendo aqui, ó, é muita moção de aplauso e indicação. E às vezes essa indicação o vereador faz para dar uma satisfação àquela comunidade. Quando no fundo, ele sabe que o prefeito não vai cumprir aquilo, até porque o prefeito não tem obrigação de cumprir aquilo. Né? Não cabe ao vereador asfaltar rua, isso é tarefa do executivo. Entendeu? Claro que o vereador, ele pode informar ao executivo, olha, essa rua assim é uma prioridade, é uma situação emergencial lá, é necessário a ação do poder público. Esse é a ponte que ele tem que fazer. Entendeu? Não, isso de situação, de oposição, tem que denunciar. Exatamente. A rua está lá esculhambada. Para que o governo vá lá e faça a sua função, exerça a sua função, não é verdade? Então, aí, na verdade, isso acontece aqui. Quero ver quem vai negar que a governabilidade é construída nesses padrões fisiológicos. Nessas relações fisiológicas escusas. Fica comigo que você precisa de quantos cargos aí? Eu quero 20, 30, toma aqui pro teu pessoal e você me aprova lá o que eu mandar se dá. Pois é, entendeu? É complicado isso. Você queria fazer uma observação passada, né? A questão que você parou um bloco, foi, a questão da armar os bombeiros. Quando os bombeiros eram civis, entendeu? Né, da entidade civil, eles eram melhores, entendeu? No sentido, né, pô? Né? No sentido de cumprimento lá, de salvar a vida, coisa e tal. Aí militarizaram, rapaz, botaram o bombeiro, armaram os bombeiros. Para que armar bombeiro? Pois é. A função, a natureza do serviço do bombeiro não pressupõe arma. Ou será uma força auxiliar se por acaso acontecer algum levante, alguma coisa? Realmente foi uma mudança para ter mais contingente, para dar apoio à polícia militar, é a polícia que já é armada. E eu não sei qual o interesse tem por isso. Babad, hoje você vê, inclusive, com todo respeito aos companheiros aí que estavam em greve, a gente tem que reconhecer os bons profissionais, mas a gente vê muito, o Marcelo Freixo, que é o deputado federal, estadual do PSOL na Alerj, denunciou, você vê muita presença de bombeiro hoje em milícias no Rio de Janeiro. Aí. Entendeu? Isso culpa da militarização do bombeiro. Isso levou pessoas a entrar na corporação com esse objetivo, que era uma coisa que acontecia muito na polícia militar. O cara via que o salário era baixo, mas ele entrava porque ele tinha essa possibilidade e ele acabava desviando de conduta. E isso aconteceu com o bombeiro também. A produção nos informa aqui que a gente está caminhando para o final, né? Você quer deixar aí, Babad, um recado final aí para todos? Rapaz, né? O recado é o mesmo, entendeu? Democracia. Democracia. Cada vez mais participação do povo refletindo, fazendo valer seu voto. É uma arma de mudança, é o voto. E como recado mais consciente. Isso aí. E como recado final, para aqueles que acham impossível mudar essa forma de governabilidade, eu vou deixar aqui uma frase do Weber, né, do filósofo Max Weber, um dos pais da sociologia moderna, e ele fala o seguinte, para a nossa reflexão, né? O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível. Então é uma frase que fica para que todos nós possamos refletir sobre isso, se é possível ou não acabar com essa relação política que transforma essa má governabilidade. O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível, né? Max Weber. Vamos sortear aqui o nosso livro de hoje, como ato final, para ver quem foi aqui o ganhador dessa obra que trata aqui da obra do Giocondo Dias. E o ganhador do livro foi o Manuel Atanásio, que nos acessou aqui pelo MSN, né? Nós vamos contactar aqui o Manuel Atanásio para que ele possa aqui receber o seu livro e fazer um bom uso dessa leitura. Gente, chegamos ao final, né, de mais um Cidadania e Socialismo. Queremos novamente, né, Babad, marcar um novo encontro com vocês aí para a próxima quarta-feira, discutindo mais um tema aí ligado à cidadania e à nossa cidade, né, e desejando, como sempre, que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço.